E aí, galera, bom dia! A primeira coisa que eu quero dizer é, eu sei que muitos de vocês sentem falta de mais vídeos onde eu apareço, os vídeos curtinhos. Eu tô postando bastante vídeo longo no YouTube, inclusive tô gravando um agora, mas quero dizer que voltaria a fazer mais quantidade também de vídeos curtos aparecendo, aqueles que eu falando sobre diversas ideias ou explicando treinos e tudo mais. Eu sei que muita gente sente falta, reconheço muita importância e valor deles e terá muito mais deles aqui. Eu vi um clipe há pouco, quando eu tava mexendo ali no TikTok, de um cara falando como ele se crucifica muito quando ele erra, ele se xinga muito, ele fala que ele é burro, enquanto ele mesmo olha no espelho, mas quando outras pessoas erram, ele tende a tratar elas bem. Cara, eu achei isso muito profundo. Já falei aqui algumas vezes que tem várias pesquisas que as pessoas tendem a se importar, às vezes, mais com os outros do que ela mesma hoje em dia. Mas em algumas situações elas são muito narcisistas. É uma questão um pouco complexa e precisa de um pouco de estudo. Mas o ponto que eu quero chegar com isso é, só vai ter uma verdadeira boa saúde mental na tua vida e ser feliz quando tu começar a tratar os outros e a ti mesmo bem e com respeito. Quando outra pessoa erra, eu sempre tenho bastante empatia. Eu assumo que essa pessoa era o herói na sua própria história, que ela estava tentando fazendo bem, que ela estava tentando seguir algum sentimento que ela teve, que de repente se ela errou algo, foi no impulso, ela estava com medo, que ela não realmente fez assim, que ela queria machucar outro cara, e se ela queria machucar foi num momento de impulso de raiva e tudo mais. Eu nunca olho assim pra um cara que eu discordo, ele é um burro, ele é um ignorante, ele é só um louco. Porque aí tu superficializa completamente a pessoa e tu não realmente entende por que ela fez o que ela fez. Uma questão muito interessante e muito polêmica sobre isso é que a gente fala bastante sobre o estudo da Segunda Guerra Mundial e entender que os alemães não eram só pessoas loucas. E é importante a gente entender que não teve um monte de pais, mães, advogados, juízes, promotores, diversas pessoas lá na Alemanha, de vários cargos, de várias pessoas diferentes que simplesmente acordaram um dia e decidiram meter o louco. Eles são loucos, eles são do mal. A gente tem que entender que eles fizeram coisas horríveis, mas a gente tem que entender o porquê, o que levou eles a isso, quais sentimentos. Por que a gente tem que entender isso? Porque se a gente não entende isso, a gente só acha que eles são loucos, a gente pode permitir que aconteça de novo, entendeu? A gente tem que entender como isso aconteceu, para perceber os sinais, os padrões e entender esses fenômenos sociais. Ok, então a gente já entendeu que a gente não pode simplesmente achar que porque alguém fez algo errado, o cara é só um louco e só um retardado. E quando tu tem a simpatia com o outro, tu pode trazer a simpatia pra ti mesmo. Quando tu faz algo muito ruim, em vez de tu olhar no espelho, ou tu ficar falando pra ti mesmo dentro da tua cabeça, eu sou muito burro, por que eu fiz aquilo, eu sou um merda, não mereço viver, por que eu tô fazendo isso, que é o que muita gente faz, eu sei que é muito comum. Se tu começa a ter essa mesma empatia contigo mesmo, ok, eu vou entender. Mas, entendeu? Por que eu fiz isso? Como é que foi a minha infância? Eu me conheço, eu sou uma pessoa que tô comigo desde o início da minha vida. Como que eu poderia ter feito para evitar isso? Um exemplo muito grande que eu dou disso é quando eu ajudava as pessoas com vício em pornografia. Às vezes as pessoas vinham até mim e diziam, Katen, eu tava 28 dias sem me masturbar e eu, vi um monte de pornô, eu masturbei um monte, que droga, me acabei, eu sou um merda, eu nunca vou conseguir vencer o vício em pornografia, eu sou um punheteiro desgraçado, foi um pornô que era horrível, um negócio nojento, a minha esposa, meu Deus, eu amo ela, mas ela descobriu vergonha, o cara ele só fala mal de si mesmo no fundo. Não é um pensamento da comunicação não violenta, não é um pensamento produtivo para ele mesmo. Eu sempre explicava pro cara, vamos ver uma outra perspectiva pra gente olhar pra isso. Que tal tu chegar pra mim e dizer assim? E aí eu conversava com o cara, que era um cara que eu já tava falando há um tempo, isso aconteceu com várias pessoas. Olha só, mês passado tu viu pornografia todos os dias, né? Ele, sim, não seria meio ingênuo da tua parte achar que alguém que viu pornografia todos os dias, por um mês, no outro mês vai conseguir ficar nenhum dia sem ver? Se tu tivesse visto uma vez por semana, nesse mês já teria sido um bom progresso. Então que tal tu pensar que no mês passado tu viu todo dia, nesse mês, 28 dias já foi um bom progresso, e focar no que importa. Por que tu falhou? De repente tu tava mexendo no TikTok e tu sabia que apareceu um monte de bunda, e tu é um cara que tá mais sensível a esse tipo de conteúdo explícito. De repente tu abriu a aba anônima, e tu já sabia quando tu abriu a aba anônima o que tu ia fazer. Então a gente foca na solução do problema. Porque se só ficar falando que tu é um burro, que tu é um idiota, que tu nunca vai conseguir vencer, vai fazer muito mal pro teu coração, e nenhuma pessoa merece isso. Não importa qual coisa horrível a pessoa tenha feito. A gente tem que focar no que levou a pessoa a fazer isso pra resolver o problema. E não só ficar se detonando assim. Então eu me trato assim muito e vai mudar a tua vida se tu conseguir fazer isso. É um processo e tudo mais, mas vale muito a pena. The Bible says that death is an enemy of man and God. Paul calls it an enemy. He says, 1 Corinthians 15, the last enemy that shall be destroyed is death. A Bíblia diz que a morte é um inimigo do homem e de Deus. E como ele citou ali um verso, que o último inimigo a ser destruído é a morte. Isso é muito interessante e muito profundo. É mais óbvio, talvez, o porquê a morte seria um inimigo. A morte é ruim e tudo mais, é claro que a gente pode refletir sobre isso, mas por que o último? Muito interessante. Seria absurdo a gente tentar não destruir a morte por último, tentar destruir a morte primeiro. É o inimigo mais difícil. Para uma sociedade, para uma civilização, primeiro a gente tem que resolver outros problemas, outros inimigos, como muitas pessoas estão fazendo. Os ativistas do aquecimento global e da natureza, protegendo a natureza, as pessoas que estão lutando contra
doenças, entendeu? Contra outros problemas de comunicação que a gente tem, com problemas de energia elétrica, problemas de pessoas passando fome, entendeu? Outros problemas que teriam que ser resolvidos antes da gente poder ascender ao ponto de como uma civilização a gente já ter resolvido vários outros pecados, de ira, de preguiça, das pessoas não estarem fazendo nada e tudo mais, pra gente realmente ascender ao nível de poder focar em prolongar a vida, em dar mais saúde geneticamente falando. E é por isso que a morte é o último inimigo a ser destruído. Para a gente poder destruir a morte, a gente tem que ser uma civilização, uma sociedade que esteja junta, que esteja coesa, que esteja com um objetivo em comum, que não esteja se matando uns aos outros. A gente antes tem que resolver a ira, entende? Essa confusão de comunicação, de sentimentos, de objetivo entre a gente, para juntos, o último inimigo, entender muito profundo isso, que o último inimigo a ser destruído é a morte. Eu acho isso muito profundo. E eu concordo totalmente com essa mensagem que a Bíblia passa. E acredito que a gente está no caminho para isso. Acredito que existem diversos ativistas no mundo resolvendo outros problemas. E quando a inteligência artificial estiver avançada, ela vai começar a resolver alguns problemas, resolver outros problemas. E ela vai resolvendo cada vez os problemas menores e a gente, como humano, vai poder focar em problemas maiores e mais importantes e mais complexos. E a gente vai ter que ser mais especializado e mais inteligente ainda. Porque a gente vai estar lidando só com problemas que o IA não consegue lidar. Já pensaram nisso? Como isso é profundo? E daí, digamos que a gente resolvesse praticamente todos os problemas. A gente ia poder realmente focar no maior problema. Pô, a gente já tá vivendo uma vida boa, já temos comida, já temos saúde, já temos segurança, já temos uma boa educação, temos amor, as pessoas não estão mais sofrendo tanto, a gente vai querer focar no que? Ok, mas igual eu vou morrer alguma hora. Então criar, como a Bíblia diz, derrotar o último inimigo, que é o inimigo do homem e inimigo de Deus. E o último inimigo a ser derrotado é a morte. Que frase profunda. Muito conhecimento na Bíblia, mas muito difícil de absorver ele. Ele é muito complexo, mas vale a pena. Uau! Um seguidor meu mandou uma mensagem explicando aquela parada que eu falei da morte, falando: tá, Augusto, mas a gente pode desacelerar a morte, nunca viver pra sempre, né? Mas eu fiquei muito feliz que eu consegui conversar com ele e meio que explicar pra ele o que eu quis dizer com isso. Não que eu vou viver pra sempre, ou algum de vocês, mas, cara, vocês têm ideia de que a gente inventou o avião. Em menos de 100 anos a gente já tava na Lua. Vocês têm ideia de quantas coisas são inventadas todo ano, toda década pelos humanos? A gente está progredindo num nível muito alto. Em poucos milhares ou dezenas de milhares de anos, a gente já vai ter avançado muito. É inimaginável o tipo de progresso científico que a gente poderia fazer. E pessoas como Brian Johnson, que são exploradores, inovadores e que estão junto de diversos cientistas, acreditam que seria possível um dia desacelerar tanto o envelhecimento que ele ficaria praticamente congelado. Então, mas claro, isso é tudo teórico e tudo mais. Mas o que eu quero dizer também é que a gente tem muito tempo e vai acontecer muita inovação. As pessoas nunca imaginariam que a gente teria ido à Lua. E hoje em dia a galera nunca imaginaria que a gente viveria para sempre. Mas daqui a uns milhares de anos... E aí, finalzinho do dia. O dia hoje foi muito produtivo. Apesar da primeira parte da manhã não ter sido tão boa, porque eu tava um pouco cansado, eu consegui fazer bastante coisa. Eu tô bem animado para um cara fazer uns Wodjaks de mim, que são tipo umas figurinhas para usar nos edits. Já falei com ele, encontrei ele no Fiverr, foi muito massa. Falaram que me encontraram no Akinator, eu fiquei muito suspeito, mas eu vou testar, então em live eu quero fazer isso. Falando em live, quero fazer muitas lives mais, até quero começar a fazer live todo dia, curtinha, mas vou fazer. E já vou separar algumas coisas para fazer em live, me procurar no Akinator, algumas outras tarefas que eu quero fazer para eu conseguir ser produtivo enquanto eu faço live. Claro que eu não vou ser tão produtivo, mas tentar fazer esse meio termo, onde eu vou fazer tarefas que eu já faria de qualquer maneira no meu dia a dia, mas que podem ser divertidas de fazer com vocês. Às vezes, fazer o design de uma thumbnail, dá pra ir fazendo junto, algum vídeo que eu já viria de qualquer maneira. Dá pra fazer um react, tentar fazer esse meio termo, acho que isso vai ser bem legal. Tô bem animado pra gravar mais vídeos longos, eu também tô com outras contas, que eu vou começar a repostar nelas e tudo mais. Isso é um pouco de um segredo, vocês vão ver no futuro, mas são basicamente os principais assuntos do meu canal, que são de saúde, suplementos, dieta, treino, postura, todas essas questões. Questões sociais, assim, comunicação, persuasão, como interagir com outras pessoas, toda essa questão. A motivação, que tem toda a parada da filosofia, da disciplina, do estoicismo, de frases motivacionais e tudo mais. E outra área que é mais tipo como aprender, como estudar, livros, de onde tirar conhecimento e como se organizar com isso, Notion, organização, assim, produtividade, como ser eficiente, boa luminária antes de dormir, como acordar mais cedo, toda essa questão, assim. Então tô bem animado para postar mais vídeos sobre isso, fazer mais vídeos longos e mais vídeos curtos baseados em vídeos longos, que nem os dois que eu postei hoje, que por um enorme vacilo eu postei os dois no mesmo horário. Eu agendei eles, então eu uso um negócio para agendar que se chama Metricool, inclusive, que é uma baita plataforma e eu recomendo muito. Mas é isso aí, o dia foi bem produtivo hoje, mas eu não sinto de maneira tão clara uma palavra do dia, que nem eu sempre dava nos outros dias. Então hoje eu acho que eu só vou tentar colocar uma frase que resuma o dia, mais clássica de vlog, em vez de uma palavra motivacional. Até porque uma hora vai acabar as palavras se eu fizer isso todo dia.